Agora veremos uma planilha que eu chamo aqui de planilha de preço lucrativo. Então, o produto aqui que nós focaremos é um pastel de carne. E aqui estão os ingredientes dele, tá? Recheio de carne, massa de pastel, queijo, ovo, bacon gordo, guardanapo, bacon magro, vinagrete, guardanapo, colher de vinagrete, saquinho de papel, saquinho de vinagrete, sacola, sachê de ketchup e o sachê de maionese. O que vocês podem notar que ele é muito detalhado. E isso que é interessante a gente examinar. Porque muitas vezes quem trabalha com cozinha não leva em consideração outros gastos. E isso é importante porque a gente precisa saber exatamente o quanto a gente está gastando. E são os detalhes, viu? Você pode perceber aqui, tá, que às vezes você não coloca na conta o vinagrete, você não coloca na conta os saquinhos, né? A embalagem. E esse faz parte do produto. E isso passa muitas vezes desapercebido quem trabalha com um pequeno negócio e despreza pequenos valores. Né? E outra parte aqui, preço de compra. Esse preço de compra está muito relacionado com quando você vai no supermercado, por exemplo, você pega a nota fiscal e coloca aqui. Então, vamos analisar aqui. Você comprou queijo a R$ 59 a 1 quilo, percebeu? Aí você vai perguntar assim para mim, Luiz, e o recheio de carne? Bom, dentro da descrição do produto existe o produto e o subproduto. Em outro momento eu vou explicar para vocês como é que calcula o custo, né? O preço desse recheio que você faz, porque é um outro produto, né? Por que nós chamamos de subproduto? Porque nós vamos utilizar o recheio de carne para fazer pastel de carne. Um outro exemplo de subproduto seria você trabalhar com, por exemplo, hambúrguer, né? Você prepara o hambúrguer para fazer o sanduíche de hambúrguer. Você vai usar, por exemplo, para fazer um prato japonês, um temaki, você vai usar o peixe. Então, o peixe, o corte do peixe, a transformação desse peixe, né, para utilizar ele como um outro produto do produto principal, ele é um subproduto. Tá? E aqui, quando você também faz a compra, você tem que ficar ligado com mais outros detalhes, né? A quantidade de compra e a unidade de compra. E isso é que faz toda a diferença também para a gente calcular certinho o nosso preço. Vocês podem ver aqui, por exemplo, eu consegui fabricar, produzir o recheio de carne. E eu consegui, nas minhas contas, determinar que é R$ 44,50 o quilo do recheio de carne. Só que tá, você deve estar percebendo que muitas vezes, quando você compra o produto, você tem que transformar quilograma em grama. Por quê? Você tem que ajustar a quantidade que você vai utilizar. Então, você deve estar vendo aqui, ó, quantidade utilizada. Então, aqui 100 gramas, eu vou transformar, vou pegar 1.000 gramas. Ou você poderia também pegar 1 quilo e transformar isso em quantidade utilizada, mas seria 0,1. Então, eu prefiro trabalhar em gramas, porque você trabalha com números mais inteiros, né? Não fica trabalhando com tantos números quebrados. Existem situações que você vai ter que pegar, por exemplo, no caso do ovo, vai ter que transformar isso em grama, né? Naturalmente nós compramos isso em peça, né? Nós compramos, ou seja, 12 ovos, meia dúzia de ovos, e depois a gente tem que pesar. E isso também faz parte, né? Aí em alguns momentos. Por exemplo, também você pode pegar alguma coisa em mililitros e transformar isso em gramas. Existe essa peculiaridade, né? Então é bom sempre atentar para isso, né? Assim como existe outro produto aqui, subproduto, né? O vinagrete, você produziu o vinagrete, como você deve estar vendo aqui embaixo, ó. Aqui tem vinagrete, tem a carne, então é um subproduto. Então eu consegui calcular que o meu vinagrete custa R$ 2,65, tá? É uma peça, perfeito? E esses produtos, por exemplo, como colher, eu paguei aqui, ó, aquela colherzinha pequenininha, né, para colocar no vinagrete, sai a R$ 39,00, 1.000 peças. Então, eu só vou utilizar
uma peça e eu vou conseguir calcular posteriormente quanto que custa essa única colherzinha. Tá? E essa metodologia é tão interessante que permite calcular até a pitada de sal. Aí você consegue calcular, por exemplo, coisas muito pequenas para saber realmente o quanto que significa no montante. Mas o mais importante aqui nesse momento, a gente listar tudo, mas tudo que realmente a gente está entregando para o cliente. Tá? Então, tanto o produto como os ingredientes, os insumos, matéria-prima, tudo isso, então vai embalagem, outras subembalagens, para que a gente realmente faça toda a apuração de custo, né? Nesse caso aqui, pessoal, eu trabalhei com o custo variável. Por que chama custo variável? Né? A gente já entrou em detalhes anteriormente. Varia, né? Chama custo variável porque quanto mais eu produzo, mais eu gasto. Né? Então, por exemplo, se eu fizer 2 pastéis, vou gastar mais ingrediente. Então, se eu vou fazer 1000 pastéis, vou gastar muito mais ingredientes. Então, ele calcula de uma maneira muito precisa tudo isso aqui. Nessa outra área que tem aqui, ó, tem a análise de desperdício. O que eu estou colocando aqui? Quanto realmente eu estou utilizando, eu estou pegando na quantidade utilizada. Nesse exemplo aqui, tá, eu vou retirar aqui o exemplo aqui, tá? Vou voltar aos valores. Tá? Então eu estou utilizando, da quantidade que eu peguei, né? Peguei 100 gramas de um total de 1000. Mas nem sempre essas 100 gramas tem uma. Estou utilizando ela de maneira total. Né? Alguma parte vai ser aproveitada, outra coisa vai ser reaproveitada e pode ter o descarte. Em que situação que isso acontece? Por exemplo, nesse caso da carne, eu coloco a carne, por exemplo, para cozinhar e ela tem uma perda, né? Tem água. Então eu tenho que considerar isso. Por exemplo, azeitona. Eu vou pegar um frasco de azeitona, tem a embalagem, tem a água, também tem, por exemplo, o caroço. Eu tenho que tirar para saber realmente o quanto que tem de aproveitamento. Aí você pode perguntar assim, Luiz, em que momento que eu vou reaproveitar? Vamos supor, tá, que essa carne fosse uma carne de costela, né? Então eu posso pegar aquela, por exemplo, dentro daquela carne, ela vai ter aquela gordura que eu posso reaproveitar para fazer um outro produto, sabe? Colocar no molho, colocar no macarrão, por exemplo. Então, eu posso, não é totalmente descartável, né? Então, ele não é aproveitado, eu não descarto, ele pode ser reaproveitado, tá? E isso tudo vai na nossa planilha de cálculo. Na próxima coluna que você deve estar vendo aqui, ó, quanto que ela foi usada. Quer dizer, então, 10%, como é que eu fiz essa conta? Utilizei 100 gramas de 1000, o que dá o que? Dá 10%. E se eu analisar, olha, então quanto que eu gastei? 10% desse valor aqui deu R$ 4,46. Tá? Então ele vai fazendo isso para todos os itens. Aí você pode perguntar, por que eu repito quantidade utilizada e quantidade aproveitada? Aqui embaixo vai sair o peso, tá? Então, o que interessa às vezes para o consumidor final é a quantidade que realmente é aproveitada. Então, por exemplo, vamos supor que eu aproveitei só 50 gramas, ele daria aqui 210 no peso. E às vezes você vende, por exemplo, em supermercados, você vende por aí, tá? Até um self-service, quanto que realmente o cliente consumiu. Então, essas duas pesagens fazem toda a diferença na hora que eu estou fazendo o cálculo. Perfeito? Para a gente seguir aqui, ó, você tem o custo total, né? Que aqui vai dar R$ 2,08. Só rendeu, por exemplo, um pastel, né? E dá R$ 12,08. O que significa isso? Tá? E o rendimento, se nessa mesma receita eu utilizasse 2 pastéis, ele ficaria pela metade, né? 6,04, né? R$ 6,04.
Se eu, na minha receita, desse para fazer 4 pastéis, seria isso. Ele falou assim, mas é claro que pastel não seria um para um, mas existem situações que, por exemplo, eu vou fazer uma fornada, biscoitos, por exemplo, numa fornada das 100 unidades. Então eu colocaria o rendimento aqui, tá? Mesmo uma receita agora de pastel, essa receita poderia me render 4, 10 porções, 10 unidades, né? E eu colocaria aqui para ele saber quanto que é esse CVU, que é o custo variável unitário. Então nós temos aqui o custo variável total, que significa o quê? Quanto que eu gastei aqui tudinho para fazer meu pastel, tá? E para encerrar essa parte de custo, eu também tenho que colocar minha mão de obra, né? Então, como é que eu calculo isso? Em pequenos negócios é muito comum o proprietário se envolver na operação de cozinha, né? Ele faz tudo, né? Mas vamos supor, quanto que custaria a mão de obra dele? Vamos supor que eu coloque que o salário de um cozinheiro seja R$ 2.200, tá? Trabalhou 22 dias. O que significa aqui? Que o valor por dia, tá, é de R$ 100. Se ele trabalha 10 horas, por exemplo, então o que acontece? Vão ser 10 horas dividido por 10, 100 reais dividido por 10 horas vai dar R$ 10. Mas eu demoro, esse tempo aqui é o tempo que eu demorei para fazer essa receita. Então, levei 5 minutos. O que significa? Ele gastou 8% do tempo, tá? E conseguiu calcular para mim em dinheiro que deu, né? Esse pastel, a mão de obra dele deu 83 centavos. Se eu juntar o custo variável, mas esse custo fixo, que é a minha mão de obra, eu vou chegar que o meu pastel custou R$ 12,91. Tá? E isso aqui é uma planilha que eu demorei aí mais de 30 anos que eu estou no mercado, produzindo cálculos que podem ajudar na ficha técnica a entender esses custos. Porque se você conseguir trabalhar com essa planilha, você pode começar, por exemplo, qual o benefício? Eu posso melhorar o preço, né? Posso comprar mais quantidade, em vez de ser R$ 44,50, vamos supor que eu baixo para R$ 40, né? Olha, o meu custo aqui é 12,08. Se eu substituir a planilha, olha quanto que fica? R$ 11. Percebeu? Tá? Voltando, ó. R$ 44,56 o quilo de carne. Eu estou pagando agora 40. Então, meu pastel anteriormente custava 12,08, todo esse custo total, e vai dar 11,62. Meu custo unitário vai para 11,62, porque só tem um pastel. Eu não sei se vocês estão percebendo a diferença, porque a planilha ela pode ser muito dinâmica e pode te ajudar a tomar decisões muito mais rápidas. Tá? Por exemplo, onde eu devo economizar? Eu consigo ver aqui nessa coluna do lado, no subtotal, onde eu estou gastando mais. Tá? Então, eu estou gastando mais, por exemplo, o recheio de carne, estou gastando na massa de pastel, eu posso melhorar meu custo em cima do vinagrete. E isso aqui ele lista quais são os meus principais gastos que eu tenho com a parte da minha matéria-prima. E eu posso negociar melhor esse preço comprando mais quantidade, ou posso, nesse caso, tá, diminuindo a quantidade utilizada. Né? Então, por exemplo, ao invés de usar 100 gramas, eu vou usar 90. Aí, tá vendo? Essa deu R$ 11,23. Quer dizer, esse conjunto de medidas que você está utilizando para diminuir o custo tem muito impacto depois, na hora que você for realmente colocar no sua margem de lucro. Tá? Essa parte de reaproveitamento, essa parte de reaproveitamento, você pode então verificar que você pode combater o desperdício aqui. Vamos supor, tá, que minha carne custa aqui, por exemplo, R$ 100. Tá? Então, R$ 100 um quilo. Se você utilizou metade, tá? Quer dizer, eu peguei
100 gramas. Só que eu realmente aproveitei 50. O que você pode pensar? Que nesse caso, tá, a carne valeria 50, 5 reais, por exemplo. Mas não. Se você jogou metade fora, olha quanto que fica. 20. E isso mexe muito com a nossa intuição, porque naturalmente você pensaria em, se você está consumindo metade, né, da mercadoria, você deveria cobrar metade também. Não, no caso é o dobro, tá? E isso porque você está computando o desperdício que você teve, tá? E isso aqui pode fazer muita diferença, tá? Porque na hora que você for fazer as contas, você está levando em consideração o desperdício. E muitos de vocês que estão mexendo com a cozinha vão perceber que é muito comum vocês fazerem cálculos que, nesse caso, entra muito desperdício e vocês não estão computando. Esse desperdício também pode acontecer quem trabalha com produtos congelados, né? Eu estou falando carne, frango, peixe. Então, uma coisa que pode estar acontecendo, você pode ter produto congelado e você está pagando, né? Vamos supor que você comprou 1 quilo de carne e tem que jogar 100 gramas só de água. Então você pagou preço de carne com preço de giro. Olha o absurdo, né? Então você está pagando, por exemplo, vamos supor que fosse o filé mignon, você está pagando proporcionalmente o que você jogou fora o preço de um filé mignon. Isso, outra dica que eu dou, é muito comum quando você trabalha com alimentos pronta entrega, ou seja, às vezes você compra carne, você pede para o açougue entregar no próprio estabelecimento e apesar de estar errado, quem paga o pato é você, né? Você não verificou o processo, você não verificou o armazenamento. Então, na hora que você for trabalhar, você percebe que deu ruim. Você não, né, fiscalizou e você está pagando porque o produto foi entregue com peso errado. Você, na realidade, tem o peso bruto e o peso líquido, né? E outra coisa que pode estar acontecendo também, tá? É que muitas vezes você está trabalhando na parte de corte e o teu funcionário ele está, digamos assim, não está conseguindo fazer o porcionamento corretamente. O porcionamento ele está muito relacionado com o padrão de qualidade, né? É muito chato um cliente chegar no estabelecimento num dia, ter, por exemplo, uma quantidade e no dia seguinte ele vem, praticamente ele pagou pelo preço antes e achar que veio menos quantidade e ele pode se sentir lesado, né, em algumas situações. Então fica atento com isso. Essa ficha, ele ajuda, essa ficha técnica financeira, ele ajuda você a entender melhor onde é que está escorrendo o seu dinheiro. Porque às vezes você trabalha e não vê o dinheiro. E é por causa disso que foi criada essa planilha. Você vai perceber que ele é muito detalhista. Se você cumprir com todo o rigor que tem essa planilha, você vai enxergar onde é que está indo o seu dinheiro. Tá? Você vai perceber, olha, pode estar indo, às vezes, onde você não pegou mão de obra, ociosidade de funcionário, né? E às vezes, se ele demorar, por exemplo, 5 minutos, vamos supor que ele demora o dobro do tempo. Então, o que era 83 centavos, olha quanto que vai. Ele vai para 1,67, ele dobrou o preço, tá? Parece que não, mas a mão de obra, para quem mexe com comida, ele às vezes é um fator muito decisivo, né? É o principal fator do teu custo que você não está levando em consideração. Você só está levando em consideração os ingredientes. E a mão de obra, por exemplo, de um chefe de cozinha é muito cara, né? Mais cara que às vezes o próprio ingrediente. Espero que isso tenha ajudado a enxergar melhor como trabalhar com o seu custo. E nos veremos na próxima aula.